Aí, tá gravando a nossa reunião, nossa aula. Ô, pessoal, na nossa parte do última parte do conteúdo, então já faz um tempinho, já faz um mês que a gente não teve nenhuma aula de banco de dados. Então, o que vocês lembram que foi a nossa última coisa que a gente aprendeu? O que a gente teve que fazer? Alguém lembra mais ou menos o que foi a última parte do conteúdo que a gente teve que fazer? Fazer aqueles diagramas. A gente teve os diagramas, e depois dos diagramas, o que foi essa última lista de exercício que a gente teve agora, mais recente? Transformar os diagramas em tabelas. Isso mesmo, né? Então, tipo, a gente viu, né? O banco de dados no computador ele vira tabelas. A gente começa a pensar no banco de dados, a gente começa com textos, né? Com conversas com pessoas. E esses textos e essas conversas a gente transforma em diagramas para tentar nos orientar sobre o que a gente pretende fazer. Depois, esses diagramas a gente vai transformar em tabelas, e essas tabelas são o que vão virar o nosso banco de dados no computador. Então, quando a gente vai chegar para a parte de banco de dados no computador, ele vai ser através de tabelas que a gente vai lidar. Então, agora, o que a gente vai começar a trabalhar, pessoal? A gente vai começar a trabalhar com a parte de SQL, que é a linguagem de programação que é usada para criar bancos de dados, tá? Então, a gente vai pegar essas tabelas que a gente conseguiu como resultado dessas conversões e vai usar essa linguagem de programação para criar essas tabelas no computador. Então, agora também queria ver com vocês aqui que estão participando, como é que vocês estão lidando nas disciplinas de programação? Onde é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo pelo celular, computador? Eu Pelo faço celular. pelo celular. Tô fazendo pelo computador. Tá. Pelo celular. Deixa eu ver aqui. Eu, por exemplo, eu sempre usei um editor de banco de dados que é pelo computador. Nem sei qual. Tem que procurar aqui qual você tem um para celular. Então, vamos ver. Editor SQL celular Android. Né? Aqui, SQLite Editor. Vamos ver aqui se eu acho algum programinha. Até vou pegar aqui já tentar fazer. Tem um emulador aqui já de celular, justamente porque, como tem bastante alunos que não tem computador, né? Tem muito costume de botar aqui. Editor SQL Android. Tem aqui, pessoal. Tem um, então. Aí. Não tem como usar o mesmo editor que a gente usa para fazer os programas na pool? Os programas do quê? A gente não pode usar o mesmo editor, não? Que a gente usa para programar em Python? Não, infelizmente. Qual que é o programa que vocês usam? O celular eu acho que é o QPython e pro computador eu acho que eu uso o Idle Python. Não, infelizmente não dá.
Porque qual que é o problema? Tá. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos pegar aqui primeiro, vamos ver o conteúdo, né? Para depois. Por que que não vai dar, tá? O Python é que assim, vocês não chegaram a entender, a aprender sobre compiladores, interpretadores, né? Cada linguagem de programação, por exemplo, precisa um lugar para rodar, né? Por exemplo, que transforma esse código que vocês escrevem, esse código ele vai ser transformado em um programa de computador. E isso é feito pelo computador, né? A linguagem de programação é a língua que nós falamos como pessoas. É uma linguagem que é compreensível para nós. Mas o computador tem que fazer a conversão disso para um binário e fazer essa execução e rodar. Então, a parte de programação em Python, tu está tendo que ter uma plataforma que rode Python, uma máquina virtual Python, que vai interpretar esse código e transformar em um programa de computador. O banco de dados é algo à parte, tá? O que a gente, é como se a gente tivesse que imaginar assim, ó. O banco de dados é uma peça, é uma peça que vai ser usada junto com o programa. Então, por exemplo, vai ter o teu programa que tu vai fazer em Python, vai usar um banco de dados que tu vai criar em SQL. Os dois vão funcionar junto. Tanto é que na prática vocês acabam nem percebendo, né? Por exemplo, quando vocês estão usando um programa de computador comum, e vocês estão usando, por exemplo, Facebook, né? Tem todos esses dados de vocês estão gravados em bancos de dados. Mas vocês não percebem, porque vocês estão como usuários. Para o usuário, parece uma coisa só. Mas para o programador, são dois componentes diferentes, o programa e o banco de dados. Então, a linguagem que vai interpretar é diferente. Por exemplo, tu tem que ter um leitor e interpretador de banco de dados. Beleza? Conseguiram entender até aqui? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, a gente viu aqui, né? Vou botar aqui. Como é que funciona? Olha. A gente tem o nosso SGBD, né? Que é o nosso programa que gerencia o banco de dados, olha. E a gente está vendo essa imagem aqui que tem a aplicação A, B, o C. Então a gente pode ter vários programas de computador diferentes usando o mesmo banco de dados. Então, a gente pode ter vários programas diferentes que vão usar o mesmo banco de dados. Então, o banco de dados ele não é parte do programa, ele é uma peça que vai ser usada pelos programas, tá? Então, os dados, o banco de dados, ele simplesmente armazena dados. E esses dados podem ser usados por programas ou pessoas. Então, basicamente isso daqui, né? E tem aqui algumas características teóricas, né? Então, qual que é o banco de dados que eu ia utilizar normalmente? É o MariaDB. Esse banco de dados, só que ele vai ter, eu acho que só para computador. Não sei se vai ter para Android. Vamos ver aqui. Tem um SGBD, Android. Parece que ele é light. Pior que eu acho que não vai dar para criar. Vamos ver, testar aqui. Vamos pegar meu primeiro banco de dados. PD. É aqui. Eu vou ter que procurar, né? Acho que eu vou ter que procurar alguma forma de fazer isso no Android. Acho que eu vou mostrar primeiro pelo computador
porque vai dar para entender também, tá? Mas daí depois eu vou procurar uma solução para ver se a gente consegue fazer pelo Android. Pelo jeito tem vários editores, só que os editores, mesma coisa assim, vocês fazem o programa, né? Mas o interessante é ver ele rodando e testar ele, né? Vocês conseguem fazer, quando vocês estão fazendo os códigos e vocês em Python, vocês rodam esses programas ou estão só fazendo código? Hein, pessoal? Pode repetir? Minha internet caiu aqui. Quando vocês estão fazendo as programações agora ali em Python, no celular, vocês estão apenas escrevendo código-fonte ou vocês também estão rodando esse código-fonte e vendo o programa funcionar? Rodando. Roda, né? Pois é, eu tenho que ver então. Pelo que eu vi ali no Android, vai ter bastante programa para ver o código, mas agora para a gente ver, testar o resultado, acho que eu vou ter que procurar um programa ainda que eu não conheço. Vou ter que procurar para o Android. Então, assim, para quem tem computador, vamos começar primeiro explicando para quem tem computador. Depois eu vou procurar o programa e eu explico outro programa, então, para o Android depois, quando eu achar. Então, a gente tem esse para aqui. O banco de dados, a gente sempre vai usar um sistema gerenciador de banco de dados, né? Então, o banco de dados em si, quando a gente fala o banco de dados, são as tabelas. O banco de dados é onde os dados estão guardados, né? O nosso sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, é o programa que a gente usa para criar bancos de dados e para mexer nesses bancos de dados, né? Então, o que a gente vai usar não é um banco de dados, a gente vai usar um SGBD para criar bancos de dados, né? Então, o MariaDB, ele é inspirado no MySQL, então ele foi criado pelos criadores originais da SQL, e ele é gratuito, né? Então é fácil de usar. Simplesmente baixa o programa e roda, né? Então a gente tem outros bancos de dados famosos, né? O MySQL, que é um dos bancos mais utilizados do mundo, né? Banco de dados. Já ouviram falar na Oracle, esse símbolo aqui, dessa empresa? Não. Não. Essa daqui foi que nem a Microsoft, ela já foi uma das maiores empresas do mundo, né? Tanto é que, tipo, e é uma empresa que cria bancos de dados. Então, essa já foi uma das maiores empresas do mundo, né? Ela é gigantesca, né? E a grande maioria dos bancos de dados das empresas usam essa marca aqui, né? A Oracle, né? Ela é o SGBD mais utilizado. Só que esse daqui não é gratuito, tá? Então, a gente não usaria ele pelo fato de não ser gratuito. O SQL Server é o banco de dados da Microsoft. Então, a Microsoft também produz uma alternativa então para a gente criar e gerenciar banco de dados, né? E aqui a gente tem uma lista de vários outros bancos de dados que a gente poderia utilizar, né? Então, ordenado aqui pela quantidade de pessoas que usam. Então, como a gente usaria isso daqui? A gente usaria esse programa Champ, tá, pessoal? Quem tem computador, eu vou recomendar então que baixe esse programa aqui, o Champ. Desse jeito que está escrito aqui, XAMPP. Então, ele é um ambiente de desenvolvimento PHP. Só que o que isso significa, né? Ele é para fazer sites, esse é um programa para fazer site. Só que hoje em dia, todos os sites também têm banco de dados. Então, é um programa que tu pode fazer meio que tudo junto. Pode criar um site, pode criar um banco de dados. É bem fácil de usar. E é bem visual a parte dele de banco de dados. Então, a gente usaria esse programa aqui, então, para a gente fazer os nossos bancos de dados. Então, até já vou botar aqui para baixar. Vocês verem aqui, né? O Champ. É só digitar Champ no Google, a primeira opção vai ser, a gente vai encontrar. Então, tem aqui
a versão já, botar para baixar, então, para nós instalar nosso banco de dados. Então, esse programa, ele vai fazer o quê? O programa é o nosso gerenciador de banco de dados. Então, ele é um programa de computador para a gente criar banco de dados e manipular eles, né? Então, a gente vai usar, para fazer essa manipulação, a gente vai usar uma linguagem de programação. O que vocês estão achando de Python até agora? Estão entendendo de boa, tranquilo, achando fácil, difícil? Não acho difícil de fazer, não. Difícil é para aprender, eu acho. Então, ó, boas notícias. O SQL é bem mais fácil do que programação. Vocês podem pensar assim, uma linguagem de programação é uma linguagem para criar programas inteiros de computador. O SQL é uma linguagem de programação para criar bancos de dados, ou seja, ela só vai mexer com uma única coisa, tabelas. Então, é só criar tabelas e mexer em tabelas. Então, ela é uma linguagem de programação mais simples. Literalmente, só tem uma preocupação, que é criar tabelas. Então, a gente vai ter menos complexidade, é mais fácil de aprender do que Python ainda, né? Então, ela é uma linguagem de pesquisa declarativa, né? Ou seja, a gente pode pesquisar num banco de dados os nossos dados, tá? É uma linguagem que tenha abrangente, que tem instruções para definição, consulta e atualização. O que significa isso? A gente vai criar as nossas tabelas do banco de dados, vai colocar dados dentro dela e depois ainda pode buscar dados dentro dela. Então, por que se usa uma linguagem, por que se usa SQL, uma linguagem para fazer essa manipulação dos dados, tá? Qual que é a vantagem disso? Imagina assim, antigamente, lá na década de 80, quando os primeiros computadores foram criados, lá, 70, 80, os primeiros computadores, quando tinham que gravar dados, cada programa era responsável por gravar suas próprias informações, e normalmente gravava isso em arquivos separados. Só que o que acontece? Por exemplo, quando o computador fica velho, e tu quer atualizar o programa, então todos os dados que pertenciam àquele programa eram perdidos. Então era muito difícil, por exemplo, dados que estavam num programa ficavam só naquele programa. Não tinha como outros programas usarem esses dados ou fazer uma atualização. Então se criou justamente uma noção de separar e tratar como coisas diferentes. O programa é uma coisa, os dados do programa, o banco de dados é outra coisa. Então se criou essa separação para facilitar. Então, se está separado, a gente pode usar os dados em qualquer lugar. A gente pode levar esses dados para qualquer lugar. E, além disso, tem uma outra grande vantagem. A pessoa que faz programação, que cria os programas de computador, ela não precisa estar tão preocupada com como vai funcionar a gravação de dados daquele sistema, porque todos os bancos de dados funcionam do mesmo jeito. Então foi feita essa padronização para facilitar muito, então, como isso funciona, esse nosso armazenamento de dados, tá? Então, o que a gente vai ter? O SQL, na realidade, por baixo, ele é uma mistura, ele é uma soma de 4 diferentes linguagens de programação. Então, o SQL não é uma linguagem de programação sozinha, na real, ela é um grupo. Então, a gente tem a DDL, que a gente chama, que é a linguagem de definição de dados, ou seja, é a parte do SQL que a gente vai usar para criar tabelas, colunas, linhas, né? Escrever quais vão ser as nossas tabelas. A gente vai ter a DML, que é a linguagem de manipulação de dados, que é, então, ou seja, uma vez que eu já tenho dados gravados, que é buscar ver esses dados, eu quero buscar entender, eu quero achar esses dados. DCL, que é a linguagem de controle de dados, que é a parte que vai, então, dizer, olha,
eu posso controlar quem é que vai poder inserir novas linhas, quem é que pode ver o meu banco de dados, quais são as pessoas que têm permissão para excluir dados daquilo. É o mecanismo mais de autenticação, de segurança, né? E ainda a gente tem controle de linguagem de transação, que é a TCL, que é então para justamente a parte de controle de transações, por exemplo, empresariais. Ou seja, o que é uma transação, por exemplo? Quando vocês ouvem falar assim, uma transação bancária, o que é uma transação bancária? E aí, pessoal? O que vocês entendem que é uma transação bancária? É o passe de um valor. Isso daqui é a coisa mais comum nas empresas. Imagina assim, todas as manipulações de dados em empresas são transações, ou seja, é um valor que vai ser modificado de um lugar para o outro, né? Por exemplo, quando vocês chegam num mercado e vão comprar uma Coca 2 litros, vocês vão chegar lá com R$ 10, vocês vão entregar R$ 10 para o mercado, ou seja, eles vão receber R$ 10, o caixa deles, o valor deles de dinheiro vai aumentar em 10 e o estoque de Coca-Cola vai subtrair em 1. Ou seja, sempre que vocês vão fazer uma compra no mercado, o mercado ganha uma coisa e perde outra. Então, essa noção de aumentar um valor e subtrair outro é a ideia de transações. E isso que são que os nossos bancos de dados, na maioria dos casos, vão trabalhar. Então, imagina assim, num mercado, tu vai ter que estar no banco de dados do mercado, vai ter que estar tudo lá salvo. Olha, quais são os produtos que tem no mercado, qual que é a quantidade que tem no estoque e quanto valor que tem em caixa. A cada venda que o mercado faz, o valor em caixa aumenta e a quantidade de produto em estoque diminui. E esse controle, então, essas vendas são transações. Então, essas transações elas têm que acontecer sempre juntas, né? Não posso simplesmente somar R$ 10 lá na venda, no caixa do mercado e não te entregar a Coca-Cola, né? A transação só é completa quando eles te entregam a Coca e tu entrega o dinheiro. Ou seja, quando aconteceu essa troca de valores dos dois lados. Isso daqui o banco de dados também vai ser responsável por cuidar. Então, como é que a gente vai iniciar aqui o Champ, tá? Então, essa aqui é a telinha que vocês vão ver do Champ, desse programa. Esse aqui é o programa para computador, tá? Então, essa instrução aqui vai ser a instrução no computador. Eu vou ter que procurar depois para um programa de celular e eu vou também fazer um slide desses aqui, passo a passo, e vou apresentar para vocês numa aula, tá? Vamos pegar aqui. Tá. Ai, viajei. Tava botando no programa errado. Então, ó, aqui, ó, pessoal, só eu mostrando aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, professor. Tá dando de ver. Tá, então aqui a gente, ó, eu só peguei, baixei o programa, esse Champ, e a gente vai instalar. Então, só vai aqui, ó, Next, Next, e depois troca aqui, ó, Next, só tem em inglês o programa, infelizmente. A gente vai ter que colocar. E ele vai instalar para nós.
Enquanto está instalando, né? Vamos ver aqui. Continuar. Ah, não, vai ter aqui o passo a passo, né? Então, vocês vão ver, é só clicar nesses botõezinhos e ele vai abrir. Então, essa parte aqui eu vou explicar depois. Então, aqui vocês vão ver. Vou pegar aqui. Eu vou esperar instalar para mostrar, fica mais fácil. Pessoal, que estão conseguindo entender tranquilo até agora? Sim. Deixa eu tentar aqui. Publicidade aqui no programa do banco de dados. Nem disso tem como fugir. Não dá para fugir nem do. Nem quando vai trabalhar com programação. O que dá de fazer programando, professor? Oi? O que dá de fazer programando CQL? O banco de dados. Por exemplo, o banco de dados ele pode ser usado por vários programas. Por exemplo, tu vai fazer um programa em Python. Por enquanto, que tipo de programa vocês estão fazendo em Python, que vocês estão aprendendo agora? Por exemplo, que tipo, um exemplo assim de exercícios de programação que vocês tiveram que resolver? Agora eu estava fazendo um programa sobre um sistema de banco. Sistema para um banco, né? Imagina assim, ele vai estar funcionando bem tranquilamente, de boa, né? Só que o que acontece quando tu fecha o Python? E apaga tudo. Ele apaga tudo. Pois é, então, por exemplo, agora que vocês vão aprender o SQL, vocês vão criar esse banco de dados. Então, depois disso, vocês só precisam fazer o programa de vocês conversar com o banco de dados. Então, qual que vai ser a ideia? Quando tu abrir esse programinha lá, tu vai conectar no banco de dados e buscar as informações que foram salvas. Então, tu não perde essas informações que nem tu perderia na programação normal. Então, quando a gente aprende a programar normal, a gente só vê comportamento, né? Tipo, olha, a gente aprende como funciona o programa, mas ele não salva nada. Porque quem vai fazer essa salvar vai ser o banco de dados. Tá, pessoal, agora tá aberto aqui o Champ, tá? Então, o que vocês vão ver? Vai ter essa telinha aqui inicial. Isso daqui, então, a gente só vai clicar nesses dois botões aqui da esquerda, Start, o Apache e o MySQL. A gente vai ter que iniciar os dois, para ele ficar assim verdinho. Isso é só para ligar o programa. O MySQL é a parte do programação de banco de dados, é o que a gente está interessado aqui. Então, a gente vai clicar aqui ó, no admin. Quando a gente clicar aqui no admin, ele vai abrir um site, isso aqui no computador. Então, que é esse sitezinho aqui, é o nosso programa que a gente vai usar, então, para gerenciar o nosso banco de dados. Então, aqui vão ficar nossas informações salvas. Esse aqui que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar só direto nesse sitezinho aqui, quem tiver no computador. No celular, eu vou ter que pesquisar uma alternativa ainda. Tá? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão ver que assim, ó, o que a gente tem aqui? A gente vai ter descrições de várias coisas, tá? Então, aqui, essa daqui eu estou dizendo, olha, essa partezinha aqui eu estou dizendo em qual banco de dados eu estou, em qual servidor eu estou. Então, esse daqui eu estou no servidor local, ou seja, estou no meu próprio computador. Só que, como isso aqui é online, por exemplo, poderia ter um banco de dados para um site.
Ele, por exemplo, poderia ter um site que acessa o banco de dados de um outro computador, né? Então, por enquanto, esse banco de dados a gente vai deixar só no nosso próprio computador. E aqui vão estar os bancos de dados, tá? Aqui na esquerda, que tem esse simbolozinho aqui, redondinho, isso daqui são os nossos bancos de dados. Ele vem já com alguns criados que são de funcionamento próprio dele, tá? Esses aqui a gente não vai mexer. O que a gente vai mexer vai ser os que nós mesmos vamos criar, tá? Mas quando a gente criar um banco de dados, ele vai aparecer aqui nessa região aqui da esquerda, com o nome que a gente colocar. Então, como é que a gente vai vir aqui agora para criar um banco de dados, tá? A gente vai usar comandos SQL, tá? Então, a gente vai vir aqui no site e vai escrever os comandos SQL. E a gente vai digitar esses comandos ali. Então, por exemplo, aqui no site, ó, vai ter essa parte aqui, vai dizer essa abinha aqui, ó, SQL. SQL, a gente vai clicar nessa aba, ele vai ter um lugar para a gente escrever. Então, nesse lugar que a gente vai ter para escrever, a gente vai escrever nossos comandos, tá? Então, aqui que a gente vai escrever o código, e esse código, então, vai refletir no nosso banco de dados. Então, aqui, quando a gente quiser executar, por exemplo, vou escrever alguma coisa aqui, eu clico aqui em executar aqui embaixo, ele vai rodar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um banco de dados. Eu vou dar create, que significa criar em inglês, tá? Database, que é criar um banco de dados. Eu vou dar, por exemplo, aula 1, aula BD, dia 3/8, por exemplo. Então, assim, ó, esse comandinho, criar banco de dados, e aqui o nome do meu banco de dados. Estou conseguindo ver, assim, eu aumentei o zoom para ficar melhor. Tá dando para ver melhor agora? Tá dando de ver. Então, ó, a gente vai ter comandos bem simples. Ó, esse comando aqui, ó, create significa criar, database significa banco de dados, ou seja, criar banco de dados. Qual o nome do banco de dados? Aula banco de dados do dia 3 de agosto. E agora eu vou executar. O que vocês podem ver, ó? Apareceu aqui embaixo. Deu um íconezinho vermelho, quer dizer que funcionou. E aqui apareceu o meu banco de dados. Agora eu tenho criado esse banco de dados aqui, ó. Aula BD, dia 3 de agosto. Então, se eu clico nesse banco de dados, vai mostrar todas as tabelas desse banco. Por enquanto, não tem nenhuma. Eu só criei o banco de dados. Ele está vazio, totalmente vazio ainda. Então, aqui está o que eu falei, né? A parte, né, da explicação do comando, né? Então, criar o banco de dados e a explicação e a execução, tá? Agora, por exemplo, vocês vão ver, ó, que quando a gente clica nesse banco de dados, aqui em cima, nessa primeira linha, eu estou mostrando, agora eu estou mexendo nesse banco de dados aqui, no aula BD de dia 3 de agosto. Então, sempre que a gente quiser mexer nesse banco de dados, a gente vai digitar aqui no SQL. Então, quando a gente vai clicar aqui no SQL, eu vou poder digitar o que eu quiser. Deu para entender até agora? Deu? Sim. Então, agora a gente vai começar na parte da DDL, tá? Que é a nossa linguagem de definição de dados. Ou seja, é a linguagem que a gente vai usar para criar o banco de dados no computador. Como é que vocês sabem quais são as tabelas que a gente tem que criar? Pelo diagrama. Pelo diagrama, ou seja, vocês fizeram as conversões. Então, agora vocês já sabem, vocês vão olhar para aquele resultado dos exercícios e aquelas tabelas vocês vão criar. Então, como é que a gente vai usar essa linguagem? É bem simples, tá? Ela usa termos em inglês, mas ela vão ser termos parecidos com o português. Por exemplo, create, né? Create. Vai estar escrito create, significa criar. Alter significa alterar. Então, são coisas parecidas, né? Create table, dá para entender, ó, criar tabela.
Então tem coisas que é bem parecido, então não vai ser tão difícil, tá? Algumas coisinhas a gente vai ter que acabar memorizando, é que nem na programação, né? A gente tem palavrinhas-chave que a gente não tem como fugir, não existe linguagem de programação de banco de dados em português, tá? Então a gente tem que usar esses termos sempre em inglês. Então como é que a gente vai ver, ó? A gente vai poder fazer o que com essa parte da linguagem? Definir novas tabelas e elementos associados, alterar e excluir tabelas existentes, criar, alterar e excluir views e índices. Essa parte aqui, visões e índices, a gente eu ainda não expliquei, mas vai ser mais adiante. Mas são outras partes que a gente pode usar no banco de dados. Então a gente vai ter nessa parte aqui da DDL, né, a linguagem de definição de dados, a gente vai ter 3 palavrinhas-chave: criar, alterar, dropar. Dropar, quem é que já jogou algum jogo e ouviu falar em dropar alguma coisa? Já ouviram alguém falar dropou algo, dropar alguma coisa? Já. O que significa isso no jogo? E vai jogar alguma coisa. É, deixar cair, né? Então, drop significa aqui, no nosso caso, excluir, apagar, né? Então, olha, a gente vai ter criar, alterar e apagar. A gente só pode fazer isso. Criar uma coisa nova, modificar uma coisa que já existe ou apagar uma coisa que existe. Então, essas palavrinhas a gente vai combinar com outros objetos. Por exemplo, eu quero criar uma tabela. Eu quero criar um índice. Eu quero criar uma visão. Então, a gente vai combinar o que a gente quer fazer com o objeto que a gente quer fazer. Eu quero alterar. Quero alterar o quê? Uma tabela, alterar um índice, alterar uma visão. Eu quero apagar. Quero apagar uma tabela, um índice ou uma visão. Então, a gente só vai ter esses comandinhos bem simples, tá? Criar, alterar e apagar. Criar, alterar e apagar. Então, como a gente vai criar uma tabela? Então, aqui vai estar a sintaxe de como a gente vai fazer isso. A gente vai ter criar tabela, aí o nome da tabela que a gente quer fazer. Então, a gente vai pegar o nome da tabela e aí a gente vai abrir parênteses e o nome das colunas, né? O nome dos campos e o tipo de dado desses campos. Nome, daí vírgula, nome do campo 2, tipo de dado 2. Vamos pegar então aqui um exemplo. Vamos lá para o banco de dados, entrega dos alunos. Vamos ver agora quem é que entregou as atividades. Que está na aula. Aí, ó. Vou pegar então, Francisca está aqui. Ó, a Francisca disse que a gente vai ter que criar essas tabelas aqui, ó, no exercício. Então, olha, ela falou aqui, ó, que é de acordo com aquele diagrama. Eu vou pegar uma que já tem o diagrama junto, que fica mais fácil de mostrar. Jamile, aqui. Luan, Renan, vamos pegar aqui. Tá. Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Tá. Sim, professor. Então, olha aqui. Esse é o exercício passado, né? Eu peguei o do Renan porque ele já tem a imagem junto com a resolução, daí fica fácil de ver, né? Então, a gente teve que fazer esse diagrama, a gente teve que converter esse diagrama para tabelas, né? Então, ele pegou esse diagrama e a gente converteu. Olha, a entidade aluno virou como coluna o número da matrícula, que está sublinhado porque é com a chave primária, o nome do aluno e o código do curso, que veio por ser um relacionamento 1 para N, né? Ele veio de uma outra tabela, de outra entidade, ela veio do curso. Então, o que a gente viu? Então, qual é a tabela que a gente vai ter que criar aqui? A tabela aluno, com essas colunas aqui. Então, vamos pegar aqui no nosso site. Então, ó, tô no meu banco de dados, eu vou fazer aqui, ó. Então, tá dando para ver o texto?
Estão conseguindo enxergar de boa? Sim, professor. Então, ó, vamos criar essa tabela ali, ó. Create, de criar, tabela, que é table, create table. Qual que era o nome da tabela que a gente queria criar? Hein, pessoal? Aluno. Isso, tabela aluno. Então, criar uma tabela aluno. Aí a gente vai abrir parênteses, tá? Dentro dessa tabela aluno, a gente vai colocar, então, as colunas. Então, quais vão ser as colunas? Número de matrícula, né? Então, número, matrícula. Aqui vai entrar uma coisa diferente, vai entrar tipos de dados, né? Vocês chegaram a aprender sobre tipos de dados? Inteiro, caractere. Já. É. Então, número de matrícula é que tipo de dado? É número ou é letra? É número, né? Letra. É letra? Não, quer dizer. É inteiro, né? Vou botar aqui, ó. Número de matrícula é inteiro. É valor numérico. Qual outro que tem aqui? Código do curso. Então, código do curso. É letra ou é número? Número. Número, inteiro também. A gente vai separando por vírgula. Nome do aluno. É letra ou é número? Letra. Letra. Quando é letra, a gente vai colocar varchar. Char é caractere, né? E var significa variável. Número variável de caracteres, né? Por quê? Porque nomes variam de tamanho. Quantas letras normalmente vai ter um nome completo? Umas 30 letras? Umas 30 letras, né? Mas para não arriscar, gente, vamos colocar mais. Vamos colocar 50, tá? Olha, porque aqui é número variável. Eu falo, olha, o teu nome pode ter no máximo 50 letras, mas pode ter qualquer número variável menor que isso. Então, conseguiram ver aqui, ó? Isso daqui é o comando que a gente vai usar, então, para criar uma tabela no nosso banco de dados. Então, ó, criar tabela aluno, abrir parênteses, né? Ó, criar a tabela aluno. Quais vão ser as colunas da tabela aluno? O número de matrícula, que é inteiro, o código do curso, que é inteiro, e o nome, que é 50 caracteres, que é 50 letras. Então, a gente vai vir aqui embaixo e executar. Pronto. Então, agora vocês podem ver aqui, ó, estão vendo aqui na esquerda, o meu banco de dados, aula, banco de dados, dia 13/8. Apareceu aqui a tabela aluno. Agora, eu posso clicar aqui no maisinho, vai ver, ó, quais são as colunas. O código do inteiro, o código do curso, o nome e o número de matrícula. Então, o aluno tem essas colunas. Então, tenho essa tabela aqui salva no meu banco de dados. Se eu clicar, né, em aluno, ele vai me mostrar todos os alunos que estão cadastrados aqui dentro. Por enquanto, não tem nenhum aluno dentro. Está totalmente vazio. Até vou botar aqui um exemplo. Vamos botar aqui. Só para vocês verem como vai funcionar. Alguém aí lembra o seu número de matrícula? De cabeça ou não? Eu lembro, meu. Fala aí, então. 2020, 31, 60, 62. Perfeito. Então, ó, número de matrícula. O código do curso, vamos dizer que computação é o curso de número 1. E é Francisca, né? Sim. Aí, ó. Então, ó, vamos inserir na tabela aluno a Francisca. Então, agora, eu estou falando, ó, vou inserir na tabela aluno esses valores.
A Francisca, que tem esse número de matrícula e fazer esse curso. Eu posso aqui executar, pronto. Agora, se eu clicar aqui na tabela aluno, vocês vão ver, ó, aqui vai aparecer a tabela com todos os alunos. Então, tá aqui o número de matrícula, o código do curso e o nome. Então, isso daqui agora tá salvo. Esse banco de dados, agora isso daqui não se perde mais. Fica aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quisesse agora criar um programa que leia quem são os alunos, eu posso só conectar e buscar e fazer pesquisar nessa tabela. Entenderam como isso vai se conectar com o programa de vocês? Sim. Chega, já até parece com os programas em Python. Ele vai é bem tranquilinho de fazer, né? Então, vamos lá. Vamos continuando, então, o exemplo aqui. Ó, qual que foi a segunda tabela que a gente vai criar? Curso. Curso, tá? Agora, essa eu quero que vocês criem para nós. Opa. SQL. Então, como é que eu vou criar essa tabela? Vamos lá, me diz o comando. Create. Create. O que a gente vai querer criar? Um curso. Não, uma tabela. A- Curso é o nome da tabela. Olha aqui, ó. Aqui, vamos pegar aqui a sintaxe, ó. Criar tabela e aí sim, curso. Porque, ó, se tu simplesmente dar criar curso, tu vai dizer que tu quer criar um curso, né? Mas não é um curso que tu quer criar. Tu quer criar uma tabela para colocar os cursos dentro, né? Então, tu vai criar uma tabela curso. E abrir parênteses, né? Quais são as colunas da tabela curso? O código do curso. Código do curso, né? Código, curso, que é Um número. um número, ou seja, inteiro, né? Int. Que a gente int de inteiro, um número inteiro. Depois a gente vai colocar o quê? O nome. Nome, tá? O nome, que vai ser o como, que eu coloco que ele é texto. Tem uma palavrinha para dizer que é texto. Era var alguma coisa. Var, char. Então, ó, Isso. char é caractere e var é variável. Número variável de caracteres, né? Então, qual é o tamanho do nome de um curso? Máximo, assim. Umas 20 linhas. 20 Linhas? caracteres. É mais, olha o de vocês, é técnico em informática integrada ao ensino médio. Vamos botar umas 150 linhas. Linhas não, letras. Caracteres. Então, ó, é isso só que eu preciso colocar? Só. Beleza. Então a gente vem aqui embaixo, executar. Ó, podem ver aqui do lado, apareceu o curso. Então, ó, criei a tabela aluno, criei a tabela curso. Vamos para a próxima. Disciplina. Como é que eu vou fazer para criar essa tabela? Vamos lá, os comandos. Create. Table. Create, table, Disciplina. disciplina. E o que eu faço agora? Abre as parênteses. Abre parênteses. Isso. E o que eu coloco dentro dos parênteses?
O código, o nome e os créditos. Isso, as colunas, né? Então é código da disciplina. Depois eu coloco o quê? Código de disciplina, eu coloco o quê agora? Nome. Int. Int, exatamente, é inteiro. Depois, O nome. nome. Nome é o quê? Varchar, sei lá. Varchar, perfeito. Varchar de quantas letras da disciplina? Isso daqui, 100 letras. Pô, esse número aqui não tem como acertar ou errar. É só pensar assim, olha, quantas letras mais ou menos precisa, né? Então, nome varchar e créditos. Créditos é número, né? Inteiro. Pronto. Então, agora executar. Ux, apertei, coloquei um W sem querer aqui no final. Mas já tinha apertado, meu teclado tá meio estragado, né? Daí o W tá bem sensível. Eu tinha digitado. Mas isso aqui vai acontecer, então, só para até bem importante, olha, eu tinha digitado aqui, tinha botado um W aqui sem querer. Daí ele deu erro. O que ele vai mostrar aqui, ó? Ele vai dar essa tela vermelha e vai dizer aqui, ó, erro no comando SQL. Daí aqui embaixo vai ter essa mensagem, olha aqui. Você tem um erro de sintaxe no seu SQL, próximo à linha 5. Então, vocês vão olhar aqui, ó, linha 5, daí tinha um W a mais. Então, essas mensagens aqui, ó, vão ajudar bastante vocês a achar os erros. Ele está falando, na linha 5 está o erro. E daí eu olhei aqui, tinha um W, que é a mais que eu cliquei sem querer. Pronto, ó. Agora tem aluno, curso e disciplina. Agora a próxima tabela. Ementa. Ementa, né? Então, como é que vamos fazer a criação? Create table, ementa. E aí? Parêntese. Aí vai ser O código da disciplina. que é Número. isso, número inteiro. Depois, Código da ementa. Número também. número também. Aqui é bem importante, pessoal. Sempre separado por vírgula cada coluna, né? Coluna 1, vírgula. Coluna 2, vírgula. Descrição. Que é Varchat. varchar. Daí, descrição, como vai ser um texto, né? Vamos botar umas 500, né? Letras. Porque é uma explicação, né? E, ó, na última, vocês não colocam vírgula. Porque a gente coloca vírgula para sinalizar, olha, vai ter outra coluna. Então, código disciplina é a primeira coluna, eu coloco vírgula, vai ter outra. Tem código de ementa, vírgula, porque vai ter outra. Quando eu chego na última, eu não coloco vírgula. Porque senão ele vai entender. Se eu colocar vírgula aqui, ó, vai dar erro. Ó, vai ficar vermelhinho. Por quê? Porque ele está falando, ó, tem vírgula. Vírgula, tu espera que vai ter mais coisa, tá? Então, na última linha a gente não coloca vírgula. Executar. Pronto, tá aqui. E agora, então, cursa e telefone. Vamos criar rapidão, então, essas aqui. Só para a gente... Table cursa. Vai ser número matrícula. Int. Código disciplina. Professor, Oi. vai ter vírgula com ponto?
Aí Aquelas tem o vírgulas quê? com ponto, tem? Não entendi. Aquelas Desculpa. vírgulas com ponto. Ponto e vírgula? Isso. Ela tem? Tem quando aqui, ó. Tá, vou explicar agora um exemplo com ponto e vírgula. E nota. Aqui, nota também é número. Nota 20. Agora eu vou explicar por que serve o ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula é para separar comandos, tá? Então, eu estou criando uma tabela por uma, mas é só porque fica fácil de explicar, porque vocês enxergam ela aqui. Eu posso criar mais de um de uma vez. Ó, criei curso agora. E embaixo eu vou criar telefone. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar ponto e vírgula aqui, ó. Porque, olha, isso daqui é um comando inteiro. Então, ó, criar tabela cursa com as colunas que estão dentro do parênteses. Então, o ponto e vírgula encerra esse comando aqui, ó. Então, ó, eu encerrei o criar tabela cursa. Então, esse ponto e vírgula encerra esse comando. Daí agora eu posso colocar um comando embaixo. Posso dar aqui, ó, create table telefone. Vai ter número de matrícula. É um int. E vai ter o número do telefone. Também é um int. Pronto, ó. Agora, nesse caso, eu preciso ponto e vírgula. Porque são dois comandos. Um embaixo do outro, né? E eu estou tentando... Ó, a ideia é, se eu não coloco ponto e vírgula, ele vai dar erro, ó. Por quê? Porque ele entende que esse comando aqui de cima não completou, não acabou. Então, quando eu quero colocar mais de um comando no mesmo texto, cada comando tem que ter ponto e vírgula no final dele. Deu para entender? Deu. Sim. Então, aqui, ó, podem ver. Aqui ainda não tem o cursa e nem telefone. Agora eu vou executar, ele vai executar os dois ao mesmo tempo. Aqui, ó, cursa e telefone. Então, ó, ele deu certinho. Os dois comandos aqui não teve erro. Então, agora, isso daqui é o banco de dados que vocês aprenderam a fazer. Ó. Esse daqui é o banco de dados criado já no computador. Bem tranquilo de fazer, né? Sim. Aqui a gente vai ver que tem algumas variações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nessa tabela aluno, eu aqui um exemplo de criação de tabela, né? Ó, criar tabela aluno. Quais vai ser as colunas? Nome, que é um varchar de 40, ou seja, um nome que pode ter 40 letras. Tá vendo que está escrito aqui not null do lado? Sim. Esse not null significa o quê? Que esse valor é obrigatório. Tu já viu um aluno sem nome? Não. Não, então ele está dizendo, olha, tu tem que colocar esse valor, não pode deixar em branco. Vocês já foram num site, por exemplo, que vocês vão fazer o cadastro, daí vocês têm que ir preenchendo os dados, né? E tem alguns que ele coloca um asterisco que ele obriga vocês a preencher, né? Mas não todos. Já chegaram a ver isso? Já. Sim. Então, esse asterisco significa, olha, esse valor não pode ser deixado em branco. No banco de dados, a gente representa isso daqui, ó, not null. O nome não pode ser deixado em branco. Então, o que vai acontecer? Se tu tentar inserir um aluno no banco de dados sem preencher o nome, ele vai dar erro e não vai deixar inserir. Então, isso daqui é algo bem importante a gente colocar nos atributos que a gente quer que sejam obrigatórios, tá? Sexo, char 1, ou seja, uma letra só, F ou M, né? Idade inteiro, cidade varchar de 30 e região varchar de 30. Então, perfeito, bem simplesinho.
Aqui estão os tipos que a gente pode usar. Então, o que vocês viram, né? A gente usou principalmente o int e o varchar, né? Mas a gente tem outros tipos e alguns são importantes, tá? Olha aqui, o char, a diferença do varchar para o char, tem o char é caracteres. Significa que tem n caracteres. Então, char n, por exemplo, se eu dizer char 10, estou falando vão ser 10 letras. Se eu falasse assim, o nome é char com 10 letras, e eu tentasse cadastrar uma aluna chamada Ana, que só tem 3 letras no nome, ele ia preencher as outras 7 letras com espaço em branco. Agora, o varchar não. Ele é um char, caracteres de tamanho variável, né? Ele só diz o tamanho máximo. Então, por exemplo, se eu coloco 10 e eu digitar Ana, ele só vai salvar Ana, não vai salvar Ana e os espaços em branco. Então, normalmente, então, o que isso significa? Que a gente vai usar normalmente o varchar porque é mais simples, né? É mais fácil tu controlar o tamanho máximo apenas, né? Inteiro, que são números, tá? O int significa números. E aqui tem outro valor que é importante, que é o numeric, que é número com vírgula. Número decimal, né? Número com vírgula, a gente vai usar numeric. Então, vai numeric, daí parênteses, P e Q. Ou seja, quantos números antes da vírgula e quantos números depois da vírgula. Isso daqui é o valor que a gente usa quando quer lidar com dinheiro, né? Quando a gente lida com dinheiro, a gente quer saber valores quebrados, né? Valores numéricos. Então, esse é um tipo que a gente usa bastante também. Aí tem outros que a gente pode usar, né? Números de ponto flutuante, reais. Esse daqui é legal, que é o date, que é formato para data, né? Dia, mês, ano, né? Então, tu literalmente coloca uma data e vai ser no formato de dia, mês, ano. Por exemplo, se eu falar data de nascimento. Então, até vou testar aqui com vocês, olha aqui. Vamos pegar a nossa tabela aqui, aluno. Nosso aluno não tem data de nascimento, que a Francisca não nasceu. No nosso banco de dados, ela não tem uma data de nascimento, porque não pedi. Então, agora eu já vou entrar na parte do outro conteúdo aqui, que é a parte de alteração, então. Tá? Só pular um pouquinho aqui, ó. Então, a gente viu o primeiro comando, que é o comando de criar. Então, a gente vai ver agora o segundo comando, que é o de alterar, de modificar. Eu falei assim, opa, eu esqueci, mas eu quero para aluno, eu não quero só o número de matrícula, o código do curso e o nome. Eu também quero a data de nascimento. Ou seja, está faltando uma coluna nessa minha tabela. Então, o que eu vou fazer para mudar essa minha tabela? Então, novamente, eu vou vir aqui no SQL, que é o lugar que a gente vai digitar, né? E a gente, então, vai alterar a nossa tabela. Então, olha aqui qual é o comando. Bem simples também, ó. Alterar, alter de alterar, tabela. Qual o nome da tabela que a gente quer alterar? Nesse caso é aluno. ADD, que significa... Vocês já ouviram esse termo ADD, né? Já. ADD no WhatsApp, né? O pessoal fala. ADD é adiciona, né? Adiciona, soma. Então, adicionar uma nova coluna, que vai ser a data de nascimento e o tipo dessa nova coluna. Então, vamos ver daqui, então. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai alterar a tabela aluno e a gente vai adicionar, né? Vai ADD a coluna data de nascimento. E essa coluna, então, a gente vai colocar que é no formato date. Date que é de data, né? Uma data que vai ter aqui dentro. Então, eu vou executar. Pronto. O que vocês vão perceber agora? Olha aqui, ó. Eu adicionei a coluna.
Então, ó, olhar na minha tabela de alunos, eu tenho aqui o número de matrícula da Francisca, o código de curso e o nome dela. Só que o que tem aqui, ó? Ela não tem a data de nascimento. Por quê? Porque eu adicionei a Francisca antes dessa coluna aqui existir. Então, essa coluna não existia ainda. Então, a gente teria que modificar, né? A gente vai adicionar a Francisca e modificar depois a data de nascimento dela. Então, mas vou testar aqui, ó, mostrar só então, como é que vai funcionar para botar um outro aluno. Então, vamos botar aqui. Certinho. A parte de inserir vocês vão ver mais tarde, então não vou ficar explicando totalmente, mas ó, inserir, insert é inserir, na, into significa na, tabela aluno. Eu vou inserir os valores. Então, quais vão ser os valores que eu vou inserir na tabela aluno? Vamos botar que tem 2020, 13, botar aqui 13, 17, alguma coisa, que vai ser uma pessoa, que vai ser, então, código do curso 2, que ele vai fazer outro curso, que vai ser, sei lá, o Eduardo. E o Eduardo agora, como já tem uma data de nascimento no banco de dados, já tem a coluna, eu vou adicionar a minha data do nascimento aqui, ó. 03 07 1989. Então agora eu vou inserir um novo aluno. Então agora, vocês forem olhar aqui, pá, ih, foi errado. Ao contrário. Aqui a data é ano, mês, dia. Eu coloquei dia, mês, ano. Vou botar aqui, inserir um outro aluno. Inserir. Aluno. Values. Código 1. Quem é que está na ligação? Vamos ver o Renan. E aí o Renan. A data de nascimento, Renan? 10/3/2005. 2005. Eu tinha feito errado, tá? Aqui, no banco de dados, a gente vai colocar primeiro o ano. Ano, depois o mês, depois o dia. Ano, daí qual que é o mês? Março. 03. E depois 05. Não, 010. 10. 2? 10. 10, tá. Perfeito, agora sim. Adicionar um outro aluno aqui. Então, se eu clicar na tabela alunos, agora sim, ó, apareceu certinho. Então, é que aqui então a gente tem 3 situações, ó. A Francisca, que não tem data de nascimento porque foi inserida antes de existir a coluna. O Eduardo, que tem a data de nascimento preenchida errado, que eu preenchi errado o valor. E agora, o Renan, que tem a data de nascimento correto. Então, isso daqui são alguns problemas que podem acontecer no banco de dados. O fato de estar no banco de dados não quer dizer que está correto, né? Tanto é que a gente deveria corrigir essas 2 linhas aqui. Mas isso a gente vai ver depois quando a gente aprender a alterar e modificar. Por enquanto, vamos ficar na parte de criação ainda. Mas conseguiram entender como inserir uma nova coluna na tabela? Eu sim. Então, ó, como isso daqui está errado aqui, vamos fazer agora o caminho contrário. Vamos apagar essa coluna data de nascimento. Então, eu vou fazer o quê? Alterar, o alter de alterar, depois tabela, né? Alterar tabela. Daí vai ser aluno. Daí o que eu vou fazer? Para excluir, ó, lembra que eu falei, ó, são 3 palavrinhas-chave que a gente vai lidar. Agora nessa parte aqui, ó, que é create
alter e drop. Ou seja, alterar a tabela aluno. E o que eu vou fazer? Drop, ou seja, vou apagar a coluna data de nascimento. Então, executar. Pronto. Agora, se eu for na tabela aluno, olha aqui, eu apaguei a coluna data de nascimento. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Bom, então eu acho que para hoje vamos deixar por aqui. Daí o que eu vou fazer? Eu vou ter que pesquisar um programa que funcione isso no Android. Infelizmente, eu não conheço assim de cabeça, porque eu sempre fiz só no computador. Nunca fiz no celular. Mas provavelmente existe algum, eu só não conheço. Mas daí, então eu vou procurar para na próxima aula eu mostrar para vocês como funciona pelo celular. A nossa próxima aula acho que já é amanhã. Eu não lembro se é de manhã ou é de tarde. Vocês receberam os horários já desse bimestre? Recebi? Acho Já. que sim. Não tá as minhas aulas lá, né? Não apareceu não mesmo. Não. Não, tem. né? É que eles tinham feito Não, errado. professor. Eles tinham feito errado porque eles colocaram. Eles tinham colocado para mim dar a disciplina lá de programação web lá no terceiro ano. Só que daí eu falei que estava errado. A que eu precisava dar ainda era banco de dados. Daí eles não corrigiram isso ainda. Então, tipo, eles botaram para mim uma disciplina que eu não tô dando e a que eu tô dando eles não botaram. Então, por isso não está aparecendo no calendário. Eles erraram na hora de fazer o calendário. Eles estão corrigindo agora. Eu não sei se eles vão enviar de novo o calendário, mas se eles corrigirem o calendário, daí eu mando para vocês a versão atualizada. Mas, se não me engano, a próxima aula de vocês é amanhã de manhã. Eu não tenho certeza, mas daí eu vou ver. Mas se não é amanhã de manhã, é amanhã de tarde. Tá bom. Ok. Eu acho que eles vão corrigir, professor, a tabela. Oi? Vocês estão acessando pelo A Drive? última vez eles consertaram, deu problema assim. Só tá errada a tabelinha ali, mas... Então, as nossas aulas vai ser terças e quartas. Professor, Fale. amanhã vai ser aula de análise de sistema, é? Não, amanhã vai ser banco de dados também. Não vai ter análise de sistemas. Então, porque assim, Tá bom. no bimestre, né? Vocês estão tendo cada bimestre 3 módulos, não tem? Vocês tiveram o primeiro módulo, que foi aquele módulo que vocês tiveram, banco de dados e análise de sistema comigo. O segundo módulo, que foi agora antes das férias, que vocês não tiveram aula comigo, não foi? Foi. E agora, nesse terceiro módulo, vocês estão tendo banco de dados comigo, porque banco de dados é uma disciplina de muitas horas, né? É uma disciplina de 120 horas mensais. Ou seja, então ela de 120 horas bimestrais. Então ela tem uma carga horária maior. Então, a parte de análise de sistemas já foi. Só que de banco de dados, como é uma disciplina grande, ela ocupa 2 módulos, tá? Porque seria uma disciplina que vocês teriam mais aulas durante a semana normalmente também, né? Teria uma carga horária maior. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Agora que voltaram das férias e estão super animados. Tudo tranquilo. Eu ia dizer, algum comentário, alguma coisa que querem que faça diferente sobre as aulas, uma sugestão, nada? Tudo certinho, professor. Beleza, então. Bom finalzinho de dia para vocês. Vou encerrar aqui a gravação. E estão liberados.